Não, mas não precisa conseguir ler. Então vamos lá. Para a gente conseguir cadastrar um sócio, o que a gente precisa ter, basicamente? O sócio, a gente falou que ele precisa estar associado a um título, certo? E um título precisa estar associado a uma categoria. Então a primeira coisa que a gente precisa saber de um clube é quais são as categorias que tem. Então, se a gente for aqui em parâmetros, a gente vai ter aqui categorias. Tá? Então, todas essas categorias estão cadastradas lá no... Vou pegar a base do Regatas, né? E se eu der um novo aqui, eu posso criar uma categoria nova, onde eu vou ter a descrição dessa categoria, qual é a taxa de mensalidade dela, ou seja, quando eu gerar a mensalidade para essa categoria, qual é a taxa que ela paga, se ela contribui e se ela permite dependente. Exatamente aquilo que a gente falou lá. Então, o primeiro ponto de um clube é cadastrar as categorias ou dizer para a gente passar numa planilha Excel as categorias que ele tem, com qual é a taxa que paga, se ela contribui e se ela permite dependente. Esse campo aqui começa a entrar nas especificidades que um clube tem. Limites de acesso por ano. Hoje eu acho que isso ninguém usa. O Valiense eu acho que usava isso, porque o Valiense tinha uma categoria que era sócio afastado, se não me engano. Então você ia lá no clube e falava, pô, eu não estou pagando, não está legal, eu vou viajar, eu quero pedir afastamento. E aí ele muda a tua categoria para sócio afastado, só que quando você está nessa categoria, você só pode entrar, por exemplo, 3 vezes por ano no clube. O Regatas tem isso? Então deve ter sido isso do Regatas. Então assim, aí o sistema de acesso precisa controlar quantas vezes esse cara está entrando para saber se está de acordo com a categoria. Mas, bom, enquanto a Saltense, por exemplo, não comentar disso ou não falar disso, o que a gente precisa? Descrição, taxa de mensalidade e se contribui permite dependente. Aí, a gente já caiu no primeiro problema aqui. Para eu poder cadastrar uma categoria, eu preciso de uma taxa. Eu preciso falar que taxa que é aquela que ela contribui. Então, antes da categoria, a gente precisa cadastrar pelo menos as taxas de mensalidade das categorias. E aí, a hora que a gente for na taxa, a gente vai ver que precisa de uma outra coisa. Quando eu vou aqui numa taxa, a taxa tem vários parâmetros. Vamos pegar uma taxa de mensalidade. E é isso que eu falo, Danilo. Olha a quantidade de taxa que tem no Regatas aqui. Deve ter muita coisa antiga, né? Com certeza. Ó, vamos pegar a taxa de manutenção familiar, que é a taxa 1. Então a taxa ela tem uma descrição e a taxa ela precisa ter uma conta corrente associada. Por quê? E isso vai depender também do clube. Porque tem clube que pode ser que fale que as taxas de manutenção são geradas pelo Itaú. As taxas de transferência de títulos são geradas pela conta X. E aqui, Vitor, que provavelmente deve estar ocorrendo aqueles problemas no Regatas que cada hora baixa num lugar. Mas aí, voltando. Vamos pensando num clube virgem, um clube do zero. Conta corrente. Qual a conta que você gera mensalidade? É a conta do Itaú XPTO. Cadastramos lá. E por que o clube tem mais de uma conta? Sim, pegar um... Bom, primeiro, normalmente tem. Porque ele negocia a tarifa, para não deixar o dinheiro num banco só. Às vezes o clube tem uma conta corrente que é destinada à comissão de obras, que é que dinheiro de venda de título entra nessa conta, e tudo que for referente a investimentos no clube, o dinheiro sai dessa conta, e tudo que for de manutenção do clube entra numa outra conta e as mensalidades entram lá para eles conseguirem controlar separado. Se bem que sistemicamente daria, né? Mas pega a cabeça dos caras lá de trás. Essa conta é de obras, essa conta é de manutenção. Outra coisa, hoje existe muito pouco isso, mas tem débito automático. Quando você tem débito automático, você precisa ter conta em todos os bancos cujos você quer ter débito automático. Então pega o Império lá em Leme. Eles tinham conta em 9 bancos. Ainda mais que 10, 15 anos atrás, você tinha... Hoje tem meia dúzia de banco, mas pega antes. HSBC não existe mais, Banespa não existe mais,
Bamerindos não existe mais. Esse monte de banco, eles tinham conta em uma porrada de banco. E aí você tinha um layout, aí você começa a entender por que tem tanta coisa no Clube Fácil personalizada. Porque você pegava um clube e ele tinha conta com vários bancos e aí uma geração diferente, entendeu? Hoje está muito mais fácil, está muito mais padronizado. Então, ó, vem aqui, ó, a conta que eu selecionei, comissão de obra, entendeu? Mas, por exemplo, Saltense é uma conta. Qual que é a conta que eles geram mensalidade? Ah, é a conta do Itaú. A gente vai pegar e vai cadastrar uma conta aqui, parâmetros, contas bancárias. E aí, nessa conta, eu vou ter as coisas que eu falei lá. Eu tenho o número da conta, qual que é o nome do arquivo texto que eu vou gerar, qual que é o banco, qual que é o dígito, qual que é o código do convênio e qual que é a carteira. Isso tudo são informações que a gente pega lá naquele levantamento inicial. Então, a ideia é cadastrar uma conta corrente, uma taxa para cada categoria, tipo a nossa implantação. Assim. Então, cadastramos uma conta corrente, cadastramos uma taxa aqui, que é a taxa de manutenção familiar, por exemplo, e aí a taxa, o que ela tem? Ela tem um valor base, tá? Então a mensalidade aqui no Regatas é R$345. E aí eu vou ter, é caro nada. Quanto custa uma academia hoje? Entra de sócio você, tua mulher, 3 filhos, sobrinho, é familiar. E aí você usa o clube, usa a academia, usa a piscina. É familiar. Quanto você paga lá no Jundiaense? É Jundiaense. 200? Individual. Ah, é individual. Então, já deu mais caro. Já tem que mudar para cá. Aí a taxa tem algumas características. Obrigatória. Isso é um parâmetro lá para o sistema de acesso controlar se esse cara pode entrar no clube ou não. Então, as taxas obrigatórias são as que o cara é obrigado a pagar. Então, quando o clube lançou uma taxa, no Regata, as taxas de sauna. O cara fez sauna lá o mês inteiro, mas se ele por acaso não pagar, o clube não bloqueia a entrada dele no clube porque ele não pagou a sauna. Taxa de... que às vezes eles geram para remido, que é o cara que não paga, mas eles fazem uma contribuição espontânea. Também não é obrigatório. Mas aí tem valor? Tem valor. Até isso é um problema hoje, porque o sistema bancário não está mais aceitando boleto sem valor. Isso às vezes tinha, você já um boleto sem valor e a pessoa põe um valor que queria, mas isso hoje deu um monte de pau, não está rolando. Taxa se ela é recorrente ou não. Recorrente é uma taxa que acontece todo mês. Isso é um parâmetro só para efeito de relatório, porque às vezes os clubes querem ver, isso foi o Regatas que pediu. Separado, o que eu tive de receita recorrente gerada e o que eu tive de receita esporádica. Uma taxa de esporte, uma taxa de festa, uma taxa de venda de título, você não pode achar que todo mês você vai ter. Então, para eles verem o que eles podem gastar todo mês, eles se baseiam pela taxa recorrente. A taxa esportiva. A taxa esportiva é as taxas que quando eu for lá no módulo de esporte, eu vou poder associar uma categoria. Então, eu criei lá uma modalidade academia. Então, lá quando eu parametrizar, eu vou escolher quais as taxas qual a taxa que é correspondente àquela modalidade. Então, o que vai flegar isso que vai indicar isso é se ela é esportiva ou não. A recorrente é que ele tem certeza que vai receber. Não, recorrente que vai todo mês. Não, certeza você nunca vai ter que receber nada. Tá. Concorda? Não, eu não entendi essa questão do esportivo. Porque assim, a hora que você vai lá, vai fazer um balé, por exemplo. Então você tem a taxa do balé. Aí você tem que cadastrar ela aqui. Então, beleza. Mensalidade do balé. Isso. Ela é obrigatória? Ela é obrigatória. Ela é obrigatória porque ela está fazendo... Sim, aí é política do clube. Obrigatória se eu não permito... se vai controlar lá no acesso se pode entrar ou não. Então, se eu não paguei o balé, eu posso entrar ou não. Isso. Se é recorrente, se isso daqui é gerado todo mês. Se é uma taxa... isso é mais um flag para relatório, o recorrente. Tá, mas é tipo assim, se o clube... se ele tá é uma coisa que é o ano inteiro... Isso, é uma coisa que ele recebe todo mês. Basicamente, manutenções. Então, e é esportivo, ou seja, ela está atrelada, mas, por exemplo, a manutenção familiar, ela não está atrelada a uma coisa. Não, mas foi eu que cliquei. Ah, bom. Estou na base de teste aqui, foi eu que cliquei. Tá? Por isso que eu não tinha entendido. Aí é uma coisa específica, ou é uma taxa do esporte, ou não é. Isso. Né? Não existe, tipo, uma taxa familiar, ou uma... Não existe. Porque é uma coisa que essa taxa é só vista lá.
no Isso, esporte. lá no módulo de esporte, a hora que ela cadastra... isso é para evitar que, por exemplo, eu cadastro lá um balé e falo que vai gerar taxa de manutenção para o balé, entendeu? Aí você roda, vai entrar um monte de taxa de manutenção na conta do cara. Então isso é para garantir, vamos dizer assim, que lá para o módulo do esporte só vão aparecer taxas que foram criadas para o esporte. Bom, vamos lá. Se ela é agrupável. O agrupável vai falar se ela vem para boleto ou não. Então, se a taxa é agrupável, quando eu gerar o boleto da mensalidade do mês, ela vai entrar tudo aqui no Aí, mesmo no caso, se boleto. fizer um aluguel de churrasqueira, aluguel do salão de clube, coisa do tipo. Tudo, mesmo a do balé. É que assim, pode ter... Mas no balé, qual que é o sentido do cara ter que pagar no caixa todo mês e não vier isso daí lá no boleto? Não, pode ser boleto separado. Por exemplo, pega o CCV. O CCV, se você pegar aqui, a taxa de água, ela é agrupável. E aí, na hora que você pega o boleto, vem um boleto que vem a manutenção, vem o balé, vem o que você mais fez de esporte lá no CCV e vem a água. Tá? O centro hípico não, porque eles gostam de controlar separado e é um boleto à parte, até porque às vezes o valor do centro hípico é muito maior que o valor da manutenção. Então vai 2 boletos. Então o centro hípico ela não é agrupável, mas tem um lugar no sistema onde você gera o arquivo para uma taxa específica, entendeu? Não é que ela não é agrupável que ele tem que ir no caixa. Eu posso gerar o boleto só para as taxas de centro hípico. Ou no caso do CCV, tem toda uma rotina que pega tudo que é taxa referente ao centro hípico e gera e agrupa no boleto só. Aí aqui vem a classificação da interligação com gestão. Então aqui que eu falo a conta contábil superior e a conta contábil inferior. E outros 2 parâmetros que também estão vindo do gestão. Mas aí é da base do gestão ou não? Isso é da base do gestão. Esses 4 campos aqui é da base de gestão. E eles só aparecem se o parâmetro de integrado à gestão está como sim. Tá, então, esse daí era a pergunta que o cara lá do Saltense me perguntou. Tá? Isso cadastra então na gestão. Não, você cadastra o plano de contas da gestão e aqui para cada taxa você vai falar. Você vai associar ele. Vai associar. E aí várias taxas. Porque aqui, por exemplo, vai ter taxa de mensalidade familiar, individual, de contribuinte não sei o quê, Só que pode ser que todas essas lá na contabilidade se refiram a uma taxa, a uma conta contábil só. Entendeu? Então, você pode criar taxas de esporte. Aqui vai ter balé, futebol, basquete, não sei o quê. Pode ser que na contabilidade tenha só receita esportiva. Você pode ter várias taxas ligadas a uma taxa, a uma conta contábil só. E aí outros 2 parâmetros também que são usados lá no gestão. Um que a gente chamou de linha de negócio, mas que muito clube usa como o setor do clube. Então o Regatas usa como Praça Campinas e Praça Souzas, que são as 2 sedes deles. No CCV tem patrimônio social, você consegue daí ter saber as receitas por departamento, por setor do clube. Eu consigo ver só o que teve de receita e despesa em determinado setor do clube. Secretaria. No caso do CCV, não, às vezes é uma coisa mais ampla, não faz sentido, porque você não tem receita da secretaria, mas por exemplo, no CCV, eu sei as receitas que eu tive administrativas, que são todas as taxas de manutenção, e as despesas que foram lançadas também, porque assim, aí tanto despesa como receita são lançadas usando a mesma classificação. Aí água, o clube produz água para os sócios. Então todas as receitas de água entram na linha de negócio do setor água. Todas as despesas, manutenção dos postos artesianos, de conta de luz das bombas, tudo, também entram lá. Então ele consegue saber no final do período quanto eu tive de receita de água, quanto eu tive de despesa de água. Centro hípico, a mesma coisa, quanto eu tive de receita, quanto eu tive de despesa. E aí eu tenho uma outra classificação, não é um outro nível, é no mesmo nível, mas é uma outra forma de enxergar, que é o natureza. Que, por exemplo, no CCV eles usam para eventos, para festas, para ocorrências. Então, por exemplo, lá vai ter o carnaval. Todas as taxas que eu gerar para receber receitas do carnaval vão na natureza Carnaval 2018, por exemplo. E todas as despesas também, a despesa com a banda, despesa com alimentação, com não sei o que, também vai lá. Então, eles conseguem ter um fechamento pelo evento. Então, saber quanto o carnaval deu de receita e de despesa. E uma outra coisa que eu configuro no cadastro de taxa é o desconto. Então,
Isso só o Regatas usa hoje, o Bonfim também estava usando, mas não precisamos entrar no Bonfim, que é o quê? Se o cara, essa taxa aqui, se ele pagar até o dia 5, ele tem R$15 de desconto. Então, quando eu faço a baixa desse boleto, é aquilo que eu falei, certificar-se no Regatas está fazendo isso direitinho. Eu paguei um boleto, eu preciso abrir esse boleto e saber os débitos que tem nele. Ver o quanto, por exemplo, porque a taxa na manutenção eu posso dar desconto, na taxa de sauna, de balé, de não sei o que, eu não posso dar desconto. Então, o valor que ele pagou, o boleto era de R$400, ele pagou 355, por exemplo. Então, veio R$45 a menos. Eu preciso saber, por cada taxa que ele deve, se eu poderia dar esse desconto ou não, baseado no dia que ele pagou. Se ele pagou dia 6, por exemplo, esse desconto já não é mais devido. Então, é isso que esse campo fala. Quanto que eu posso dar de desconto e em valor. Nossa, faz assim, mouse cresce. Certo? Então, com esses dois parâmetros, a gente conseguiu cadastrar... Dois cadastros. Isso, a gente cadastrou conta corrente, taxa e categoria. Com essas três... conta corrente e taxa. E aí, com esses dois, a gente consegue cadastrar uma categoria. Então, a categoria familiar, ela paga a taxa de manutenção familiar, contribui, ou seja, quando eu gerar mensalidade para essa categoria, eu vou gerar débito dessa taxa, e permite dependente e o limite de acesso por ano que a gente já falou. Permite dependente, que daí... Aí, quando eu for... ele vai permitir... Isso. Agora, por exemplo, imagina o seguinte situação, você tem vamos imaginar que eu tenha um sócio e 2 dependentes. Certo? Aí, vamos imaginar que eu mudem a minha categoria. Eu tenho um sócio, no meu cadastro de sócio posso mudar. E para uma categoria que eu não tenho, que não pode ter dependente. X. E aí? Erro operacional. Primeira coisa, né? Mas eu não sei como estão a tratar isso. Mas essas dúvidas são legais de levantar e lançar em algum lugar e um dia que tiver um tempo olhar e tratar. Pode ser que a gente simule aqui, pode ser que ele nem consiga alterar a categoria. Eu acho que não permite. Mas outra, para alterar a categoria você precisa ter acesso master no sistema. Então você é responsável pela merda que você faz. Assim. E como é tudo logado, tem como... Você vai falar, o Danilo tá pagando como individual e tem 2 dependentes lá. Fernando e Nicole apareceu aqui e o cara está pagando taxa individual. Você já quer burlar o sistema, né? E aí a gente vai lá e fala, foi o Léo que alterou no dia tal, a hora tal. Por que ele fez isso? Mas talvez o sistema verifique. Eu não sei se tem essa consistência ou não. Conseguir cadastrar a categoria. Tá? Aí então, com isso eu consigo cadastrar um sócio. E aí a quantidade de informações que vai no cadastro de sócio vai aumentando com o passar dos clubes, vamos dizer assim. Tá? Então, o básico dele, o que tinha lá atrás, o código, que é exclusivo dele, a data de nascimento, esse aqui nasceu dia 9 de outubro de 1914, deve ser um dos primeiros sócios do clube. Vamos ver se tem uma... Esse aqui, 1908. Esse aqui já está com 110 anos. É isso? 1908... Nem fala que ele está morto, que ele continua lá. Então vamos pegar aqui o Leonor. Eu tenho o CPF, o RG, o Estado Civil, desde quando ele é sócio. Sócio desde 21 de janeiro de 1929. Você como o nosso sistema é antigo. O e-mail dele, tem até e-mail, velhinho, meu. O e-mail é Ciro Botelho, o nome do cara é Leonor Vinha. Até alguém usando o título do cara, hein? Aí eu tenho pai, mãe, apelido do cara. Aí aqui ele pode ter um vínculo com o clube. Isso são clubes que vão pedindo, eu quero tirar uma listagem de todo mundo que tem vínculo com o clube. Então eu clico aqui que ele é, por exemplo, o diretor. Vou não alterar aqui. Ele é diretor e ele pode, assim, uma pessoa no clube, ela pode ser diretor do clube e ela pode ser conselheiro do clube. Então um clube é formado por uma presidência, por uma diretoria que tem o presidente e os diretores, que é eleito por um conselho, e o conselho é eleito pelos sócios. Então os sócios, tem um determinado dia que tem uma votação, a assembleia lá, os sócios vão e votam no conselho. Mas acho que esse daí depende de clube para clube. Depende, mas no geral
Isso é meio legislação. O clube tem que ter votação, os sócios elegem um conselho e o conselho elege uma diretoria. Não, pelo menos até hoje eu não vi nenhum clube que seja diferente. Por exemplo, uma democracia como a gente tem hoje. Antigamente era assim, certo? A gente era eleição indireta. A gente elegia o parlamento elegia o presidente. Depois, quando virou eleição direta, a gente elege direto o presidente. O clube é eleição direta. A gente elege um conselho e o conselho elege uma diretoria. Normalmente as chapas já tem antes, então os conselheiros já sai a chapa, tipo, o Danilo é presidente, o Lucas é primeiro tesoureiro, o Vitor é diretor de balé, e o Flávio é diretor de tecnologia da informação. É igual lá no condomínio. Entendeu? Não a mesma coisa, mas é parecido. E aí você tem os conselheiros que apoiam esses caras. Então você vai atrás de votar no conselho dos caras que vão apoiar a chapa que você quer ganhar. Então, politicagem, né? Não precisamos entrar na parte de politicagem. E aí um conselheiro pode ser titular ou suplente. Suplente o que é? Ele não teve... Por exemplo, no clube acho que são 90 que são eleitos. 60 são titulares, os que realmente funcionam. Eleição. Tem o aplicativo da eleição também, né? Tem um aplicativo de eleição também. Tem uma eleição. Tá tudo cagado isso daí. Eu estou explicando, quem vai ter que fazer o modelo são vocês. Eu quero um mero excelente. Não tá compilando esse cara. Tem que resolver algumas coisas lá. E o suplente é o cara que ficou assim, elegeram 90, 60 são os titulares, os que realmente podem votar, participar das assembleias. O suplente um cara morreu, saiu, se afastou, o suplente assume. E se ele é diretor do clube ou não. Tá? Aqui uma outra coisa. Financeiramente muda isso aí ou não? Nada. Para a vida dele no clube? Nada, zero. Num condomínio já muda, porque às vezes o síndico tem, por exemplo, ele tem isenção da taxa de manutenção. Mas pode ser provador da categoria também. Aí poderia só mudar de categoria síndico. Mas não temos isso, não temos nada que o vínculo dele com o clube afete a vida financeira. Aí aqui, para onde eu envio correspondência? Residência ou empresa? Por que isso é importante? Porque a hora que eu vou gerar o boleto, vai no arquivo texto aqui o endereço dele. Precisa ir aonde é a opção de correspondência dele aqui. O sexo, se é masculino ou feminino, nosso sistema ainda é da época que só existiam duas opções de sexo, não tinha nem opção de prefiro não dizer. Tá? A gente está indo no sexo, ainda não está indo na preferência sexual. Porque até que me prova o contrário, ou é homem ou é mulher. A gente pode ter gênero, ter opções sexuais, mas assim, como é que chama lá? Não DNA, o XX e o XY. Ou é XX ou é XY. Como ou é XX, a gente podia mudar aqui para XX e XY. Pronto, acabamos com a conversa. Né? Não vem chamar a gente de sexista. Naturalidade, nacionalidade. Nossa, dá medo esse pessoal. Naturalidade, nacionalidade. Tá. Endereço, eu vou passar rápido. Aí aqui entra uma coisa que não deveria estar aparecendo para o Regatas. Porque lá no clube de Campo Valinhos as pessoas podem morar dentro do clube, porque um título dá direito a um terreno. Então esse no clube aqui, e na Saltense, no Regatas, no Sorocaba, não faz sentido nenhum. E quando elas perguntarem o que eu ponho aqui, eles falam nada, isso não serve para vocês. Mas aqui seria o número do telefone da pessoa no clube e se ela mora no clube ou não. Tá? Dados de endereço. Profissionais, a profissão dele, é lógico que é aposentado, né? 100 e quantos? 110 anos. Os dados de profissionais dele. Vamos pular o título por enquanto. Cartão social, é para a gente ter controles lá no acesso, ou o sistema pode verificar por aqui qual via da carteirinha, quando foi entregue, até quando que ela vale. Isso daí eu parquei ali? Não faço ideia, eu nunca vi isso aqui. Isso daí eu não lembro. Mas tá no túnel, tá tudo lá. Mas o que é isso? Como chama a Ana, lá do esporte, ela pediu, que é um novo documento. Mas isso é um campo novo que foi colocado? Não, ela falou troca observação pelo que parte. Tá, só que se eu entrar no CCV tá assim? É verdade. Tá. Aí você fode a vida de todo mundo. Então, essas coisas precisa tomar muito cuidado. Porque se é só mudar o label,
tinha que ter um if mudando o label só para o regatas, porque como eu e o Danilo não fazemos ideia o que é parquet, acho que o Lucas menos ainda, os clientes também devem estar olhando para isso e O falam. cartão social é a carteirinha? Cartão social, é a carteirinha Você dele. você tinha falado pra gente que tinha um lugar que você cadastrava o número da carteirinha. Quando o número não é o código do sócio. Isso. Então, E é eu acho É o parquet. Aí era que pode ser esse parquet. O que é esse parquet? A gente não entendeu ainda. Nem eu De onde entendi. vem? Como é que você faz uma coisa, põe no sistema, distribui para o mundo Putz, a inteiro? menina tava me aloprando quando estava lá em cima. Você só mudou o label Só o leite. de observação para parquet. OBS. De OBS para parquet. Parquet. E ela ficou feliz. O que você não faz para ganhar uns Primeiro que pontos tá com as escrito ali, meninas? Não, era o Léo e ela que fez isso aí. Via? Hã? É via que tá escrito? Via. Primeira, segunda, terceira. Tá? Que de repente a partir da segunda. Quer dizer, não tem. Você falou que você tinha, não tem. Então, Não, então. Hã? Precisa pesquisar em algum sistema. Não, tem que criar um campo novo. Aí. Isso é uma coisa que a gente tá fazendo. Não, ou pode usar aqui o parquet. Ah, Pode ser um campo, aí já põe label da observação da carteirinha. Põe lá nos parâmetros, Regatas, no regatas põe parquet, nos outros põe observação, no saltense põe número da carteirinha antiga, alguma coisa assim. Não. Provavelmente deve ser assim que estava em outro clube, usando esse campo aqui. Exame médico válido até, a pessoa Não, trouxe mas atestado, eu não posso atualizou. fazer isso, porque lá no sistema de acesso a gente faria um select desse cara aí, entendeu? Isso. Tá, mas aí, se é um parâmetro, sabendo, pode ser observação ou outra coisa, não, a gente tem que ter um outro campo. Então, mas só vai fazer um select nesse campo Não, é que é se outro está sistema parametrizado para usar esse campo, né? Então, mas aí... Porque assim, por exemplo, o sistema de acesso melhor, do não é Regatas, melhor. ele pega do código do sócio. Não é melhor ter um outro... Pode, Um não tem outro problema, campo, pode criar. Vamos ver se um esse outro campo, aparece né? aí. Eu acho que era melhor de fazer esse 83 também. Vamos, anota aí pra gente colocar então no negócio. O campo novo. A gente esqueceu disso daí. Pra fazer. Então, o cartão social está aqui. Conta corrente. Esta parte aqui, hoje está bem em desuso. Por quê? Porque o principal motivo dela se bem em desuso não, o Regatas acabou usando isso bastante. Mas o principal motivo disso, opta por débito automático. Tá? Então, se eu opto por débito automático, eu precisava selecionar em qual banco que eu opto pelo débito automático, qual que é a minha agência, qual que é a conta, qual é o nome do correntista, porque não necessariamente o correntista é o mesmo do titular, e qual a cidade da agência, que são os dados que a gente precisava para poder gerar o arquivo de débito automático. Hoje a gente não tem ninguém que usa débito automático. Mas o Regatas está usando isso para aquilo, eles têm conta no Itaú e conta no Bradesco. Eles mandam a cobrança para os dois. Então, por aqui a gente sabe, ó, esses sócios aqui gera pelo Bradesco, esse aqui gera pelo Itaú. Entendeu? Ou seja, é ruim, né? Porque isso daí é uma informação do cadastro do cliente, não tem nada a ver para onde que o boleto vai ser gerado, para o boleto de quem vai ser gerado. Né? Então, mas outra forma seria, eu quero a gente ter lá um parâmetro onde eu falo quantos boletos, e de alguma forma deve ser, porque assim, você recebe boleto pelo Itaú, o ideal é que você receba todo mês pelo Itaú. Né? Então, assim, eu preciso de alguma forma associar a você. Mas isso é uma coisa que se a gente fosse redesenhar o sistema, por exemplo, não teria, menos que fosse ter débito automático. Prontuário, campo texto livre para pôr o que quiser. Agregados vamos pular. Modalidades esportivas. Achei que o cara está fazendo squash. Quando eu gero lá no esporte alguma modalidade para ele, isso aqui vai aparecer aqui. Isso daí não é alterado, né? Não, aqui é só uma informação, tem que ser lançada por lá. Dependentes, a mesma coisa, vem os dependentes que foram lançados lá no módulo dependente. E atualização cadastral, o cara trouxe documento, fez recadastramento, então esse campo entra aqui quando que ele se recadastrou, se ficou alguma pendência e observação. É mais controle. Eu acho que só regado. Não, mas os clubes têm isso, de tempo em tempo fazer recadastramento. Não é uma coisa assim que é específica por regatas. Pode ser resolver fazer uma chamada. Porque nessa, você pega um monte de gente que não pode ser mais sócio, que era só sócio até completar 21, tipo, no regatas. Mulher pode ser sócia até casar, dependendo da idade. Só que se ela não levar lá a certidão de nascimento atualizada, e quando você casa, você perde a certidão de nascimento, certo?
Então você só consegue tirar uma certidão de nascimento atualizada se você não é casado. Então, você vai lá e fala, mulheres tragam sua certidão de nascimento atualizada. Quem não trouxe ela no Regatas foi inativado. Então não é uma coisa muito incomum de existir. É mais os clubes terem saco alguém à frente para organizar um recadastramento e fazer. Isso, aí que está no site aqui, que lá acho que a hora que o nosso outro sisteminha, tem um outro sistema aqui, né, que é o digital. É o começo da versão da .NET do Clube Fácil. A ideia era a partir de lá pegar esses módulos e começar a desenvolver para lá. Vamos lá então, onde a gente pulou. Agregados. Agregados é algo que o Valiense usava, que hoje ninguém mais usa, que eu não sei se a Saltense vai usar. Mas qual que é o conceito? Principalmente, vamos pegar por que o Valiense pôs isso. O Valiense acabou com o conceito de título familiar. Então, na verdade, tem o título familiar, só que os dependentes só podem existir até 10 anos. Agora acho que mudou para 14. Assim, tipo, o Rafa e o Digo, eles não podem ser mais sócios do Valiense. Eles têm que comprar um título. Só que eles têm 15 anos. E esse título contribui. Só que você não pode cobrar uma criança de 15 anos, mandar um boleto para ela. Então aí nasceu o conceito de sócio agregado. Ele é um sócio, ele é cadastrado como sócio, ele tem a taxa que ele contribui, ele tem débitos gerados para ele, só que ele é agregado ao Flávio. Então a hora que eu faço essa agregação, a hora que eu for gerar o boleto, ele vai pegar os débitos, não só do Flávio, mas também dos sócios agregados a ele. Isso funciona? Isso funciona, mas precisa ver Isso qual... é na geração de boletos. É na geração de boletos. Isso. Porque a geração de débitos vai pegar e gerar para todos os sócios. Aí, no caso, se tirar o Rafa aí, começa pra ele. Oi? Se tirar o Rafa daí, começa pra ele. Aí vai para ele. Porque ele não vai estar agregado a nenhum. Então, quando, lá no Select, ele vai ver. E por isso daqui deve ter, por exemplo, geração remessa, geração de débitos valiense, geração de débitos... Porque é uma regra tão específica que você faz para um clube que às vezes é até perigoso você pôr isso e acabar dando uma carta. Então você falou, não sei se, por exemplo, se a gente pôr algum agregado aqui no Regatas e mandar gerar mensalidade ou mandar gerar boleto, o que vai acontecer? Não sei. Título. Até o CCV entrar, um sócio tinha um título, é o que acontece na grande maioria dos clubes. Então aqui o título tem uma categoria, tá? O título tem um número, o título tem uma data que ele foi adquirido e o título tem um sócio que ele apresentou. Tá? Então foi o Danilo que apresentou esse cara aqui. Aí vão ter coisas aqui que foram clubes que foram pedidos. Tipo, não faço ideia do que é isso. Vendedor, normalmente quem te vendeu o título? Se for o próprio clube, o Vitor vendeu o título para o Flávio. Para quem esse título foi transferido? Porque o cadastro do sócio fica ativo, né? Ou a hora que eu excluo ele, esses dados ficam. Então, eu vendi meu título para o Danilo. Então aqui eu ponho que eu vendi o título para o Danilo, tá. E livre folha normalmente esse título, normalmente não, né? Mas são coisas muito antigas. Você tinha um livro de títulos do clube registrado, que nem você tem o livro, que nem a matrícula da tua casa está registrada no cartório, no livro tal, folha tal. O título é uma propriedade, né? Então ele tem um livro e folha onde está registrado. Se você recebeu o certificado desse título, se você recebeu quando foi, te entreguei o papelzinho lá que foi o título, a data. Isento de taxa até, isso o clube às vezes faz campanha, isso aconteceu no Valiense, isso tem no CCV, no Regatas não lembro de uma situação dessa, mas eu já compro o título para o Rafinha e fica 1 ano sem pagar taxa. Então ele está isento até 11 de setembro de 2019. Então, até quando aquele título vai ficar isento de contribuir? Aí a geração de mensalidade não vai incluir esses caras aqui. E alienado até. Aqui também é só, eu acho que essa informação não é controlada em lugar nenhum, mas vendi o título em 10 parcelas. Enquanto eu não acabar de pagar, esse sócio não pode ser excluído. Esse título, eu não comprei um carro, o carro está alienado até eu acabar de pagar. Cadastro de sócio é isso. Então vamos fazer aquele teste lá. Vamos pegar aqui o cadastro dependente agora. Vamos pegar... Tá dando erro. Opa! O Arico. O Arico
A Kiko. Ele é vinculado a quem? Titular. Ao 13. Então vamos pegar o 13. Tá aqui. Então eu volto, tá vendo? Isso é benemérito. Então provavelmente a categoria benemérito ela permite dependente. Podemos também fazer o teste se a gente pôr não aqui, o que acontece? Né? Vamos fazer diferente. Vamos alterar. Vamos ver uma categoria Ali, ó. que não permite. Patrimônio familiar correspondente. Aqui, ó. Esse aqui, ó, o segundo. Patrimônio adjunto, patrimonial juvenil. Olha lá. Ela não permite dependente. Então vamos falar que esse tiozinho aqui. Ele é juvenil. Eu posso fazer isso. Confirma a alteração. Alterou, bonitinho. Agora esse cara é um patrimonial juvenil. Agora gera boleto. Será que vai gerar boleto para dependente? Olha lá, ele está patrimonial juvenil e está aqui. Não, mas não gera boleto para dependente, né? Não vai Ele não deveria ter deixado alterar Eu tô um a categoria, entendeu? Verificar, ó, você não pode alterar a categoria porque ela possui dependente. Tá aí. Melhorias para o sistema. Mas vamos lá, cadastro de dependentes, dados básicos dele aqui. Qual que é o parentesco dele? Tem isso que também alguns clubes vão ter. Por exemplo, é dependente, mas eu vou pôr cônjuge. Cônjuge não vai ter limite de idade. Certo? Mas filha pode ser que tenha limite de idade. Então, pode ser que tenha, por isso eu falei, cada clube a gente precisa entender as regras do clube e ir aprendendo com o que vai surgindo lá. Por isso, quanto menos coisa a gente configurar no sistema, melhor. Eu ia falar, aí eles vão trazendo as necessidades. Como é que o sistema chegou nesse ponto? Começou com um cadastrinho básico de sócio. Aí foi aparecendo e a gente foi desenhando o sistema. Então, o melhor por exemplo, na saltência, aquilo que a gente falou, colocar o sistema com um mínimo de coisas e aí, em cima disso, mas tem, sei lá, se o cara pode possuir título ou possui não sei o quê, e aí a gente já tem isso, você vai habilitando e entendendo por quê. Então aqui, dados pessoais, protocolo eu não faço ideia o que é. Aqui sexo que a gente vai mudar para cromossomos, né, Danilo? Cromossomo. Os dados do titular. Título, se ele possui título ou não. Por exemplo, ele é um dependente, mas por alguma campanha ele já comprou um título. Então ele já possui o título tal aqui. Quando ele perdeu o direito de ser dependente, ele já tem o título. Data limite, até quando ele pode ser dependente. Então esse cônjuge aqui pode ser dependente e não tem limite. Mas um filho, por exemplo, eu posso pôr a data até quando aqui. Por que não controlar direto pelo nascimento? Porque essa regra é muito específica. Aí você pega um filho que tem paralisia cerebral, ele pode ser dependente por qualquer idade. Aí você tem, então assim, o melhor este cara aqui, ele pode ser dependente até tal dia. Então tem já esse controle. Tem. Até quando ele pode ser dependente? Prontuário, informação aqui genérica. Carteira social, a mesma coisa que está lá. O tal do parquê aqui. Entendeu? A data de entrega via validade. Lá está ao contrário, está via data de entrega e validade. Né? Não sei porquê. As modalidades esportivas e a atualização cadastral. Então, de tudo que a gente tem aí, a única coisa que a gente não viu foi o quê? Conta corrente. Se a gente pôr o 13 aqui, ó lá. O 13 é um cara benemérito. O que é benemérito? Por serviços que ele já prestou para o clube, hoje ele cai numa categoria que ele não precisa mais pagar o clube. Então, o que tem aqui? Ó? Colaboração elevador, provavelmente ele contribuiu. Eles fizeram uma chamada de taxa para contribuir com o elevador. Colaboração GO, contribuição espontânea, locação de armário, taxa de reforma. Então, aqui é tudo que já foi gerado para esse cara. Tem coisa aqui desde 1999. O sistema lá, Lucas, está desde 1997. O sistema está no Regatas.
Então aqui eu posso visualizar o que foi gerado. Eu posso excluir, posso ver aqui sócios, débitos que já foram excluídos da conta dele, ó. E posso alterar, não é permitido alterar débitos já pagos. Se eu tivesse um débito em aberto aqui, eu posso colocar. Vamos pegar os 2987. 1979. Então aí, ó. Esse aqui, o que é verdinho? Verdinho é que está excluído, né? Vamos tirar os débitos excluídos. Aqui. O que é vermelho? É débito que venceu, ó. Em azul seria débito que está a vencer e em branquinho é débito pago. Eu posso pegar esse cara aqui e alterar o novo vencimento dele. Tá? Que mais? Como é que esses caras acontecem aqui? O vencimento aí, quando for gerar boleto, ele vai sem juros? Vai. Ou nada a ver? Vai, porque aqui eu alterei. Eu peguei esse cara aqui, vencia dia 10/7. Aí, vai ter juros. sim, só que por algum motivo o Léo resolveu depois aqui 10/10 de 2020. Motivo da alteração. Renegociação do débito. Informe a nova observação do débito. Que é um campinho que tem a mais lá. Teste. Pronto. Alterou, já ficou em azulzinho, tá vendo? Mas vem aqui, ó. Vencimento, alteração, motivo, vai ter quem fez. Entendeu? Fica logado. O sistema não é tão rígido assim. Mas ele registra. Fez merda. O operador tem direito de fazer isso. Tá? E aí, então só porque eu vou ter que sair agora, a gente pode deixar para a semana que vem começar daqui, que é a parte de geração de taxas, mas, Lucas, tendo lá funcionando, você pode começar a fuçar nisso. Eu não sei se o Clube Fácil já está lá. Só gestão. Só gestão. Precisaria ver o Clube Fácil se tiver um tempo de lá para ele configurar. Porque assim, principal geração aqui, ó, geração, taxas, mensalidade. Ele vem aqui, ó, todas as categorias. Tá tudo com se ele vai gerar ou não vai gerar, ó. De que conta corrente e o valor. E eu ponho aqui, ó. Então, dia 10, vamos por 15, porque como a gente muda aquele outro cara para 10, só para a gente já usar ele. A mensalidade desse mês vai vencer 15 de outubro de 2018. Confirma a geração, sim. Ele vai pegar todos os sócios, gerar, olha lá, gerou 2.588 débitos. Se a gente atualizar esse cara aqui, já apareceu um débito novo aqui de R$345. E esportiva já é em outro lugar, né? Isso, então, aí vai, isso que eu falei, a semana que vem a gente pode ir passo a passo para ver. Porque, por exemplo, eu posso ter débitos por categoria. Então, por algum motivo, a gente vai querer cobrar uma taxa de álbum de figurinha, que vai vencer dia 15 de outubro também, no valor de R$10, teste do sistema, e depois a gente descobre que está no ambiente de produção do Regatas aqui, né? E aqui eu quero gerar essa taxa para patrimonial familiar, para individual e juvenil. Esse é um 979 que... É familiar. É familiar? E aqui eu tenho uma opção, ó, não gerar para sócios que já tenham essa taxa na data de vencimento informada acima. Então, por acaso, se algum sócio já comprou o álbum de figurinha com vencimento em outubro, ele não vai gerar. Então, vamos deixar marcado. E não gerar para os sócios que tenham a taxa, por exemplo, álbum de figurinha. E essas são coisas que vão acontecendo. Né? Puta, quem usa isso? É entender. Tipo, isso aqui ele vai gerar essa taxa para essas categorias, a não ser que o sócio já tenha essa taxa com vencimento nesse período. Então, quem já pagou, por exemplo, por sauna esse ano, não vai gerar taxa de figurinha, por exemplo. Sei lá. Regras que vão ter. Então, pronto, gerou 2.298 débitos. Se a gente for aqui no 979, ele já tem a taxa de figurinha lá. Certo? Essa mulher é a menina que ficou lá na secretaria.
Que mulher? É, a mulher é o marido dela. Aí, que mais que eu vou ter que aqui? Débito individual sócio. Ah, o sócio 1979 teve lá. E ele Balé. pegou no Baile à Fantasia, pagou R$ 50. Teste do bailão. Tá? Isso aqui é um só, ou é 3 parcelas, com vencimentos mensais, e o primeiro vencimento é 20 de outubro de 2018. Aí a referência. O que é referência? Qual é a competência daquele valor? Ela pode ser mês a mês. Então, por exemplo, vai entrar R$ 50 em outubro, R$ 50 em novembro, R$ 50 em dezembro, como referência, como contabilmente. Ou ela pode ser única, ou seja, entrar os 3 valores com referência ao mesmo mês. É o clube que precisa saber isso. Se eu for anual, ele já vai lançar tipo os 3 anos. Pra frente, vai. Vencimento anual. Vai por Sim. 3 anos. Vão 18, ser 3. 19, 20. Exatamente. Vai ser, vamos pôr? Ó, são 3, eu já vou pagar baile de fantasia pelos 3 anos. Tá? Só que a referência vai ser única. Ou não, nesse caso, como é anual, a referência vai ser anterior a cada vencimento. Olha lá, ele vem aqui, ó, do jeito que ele vai lançar. E se a gente entrar aqui no nosso coitado de novo, agora ele já tem lá 2020, 2019 e 2018. A data de referência. Ou seja, as coisas que a gente vai tendo que entender é muito mais de processo, de como o clube trabalha, como funciona, entender o que eles explicam da forma que eles trabalham, do que o sistema em si. Entidade e prestadores. Isso aqui acho que a gente até já tirou para Saltense, né? Porque eu posso, além de sócio, o clube pode ter vinculado a ele outras entidades, ou seja, outros clubes ou prestadores de serviços. Aí eu posso gerar débitos para esses caras pagarem, mas não vamos entrar nisso. Débito de consumo de água, é específico do CCV. Eu tenho um módulo lá específico que eu lanço os consumos de água de cada lote, e a hora que eu coloco o mês de referência e o vencimento aqui, ele vai ver mediante uma regra e vai jogar na conta corrente. Locações, isso o Regatas tem. Mediante também um módulo que eu tenho de locações aí em algum lugar, que eu lanço, que eu alugo tal armário lá no clube ou lá em Souzas, e tem uma tarifa, ele vai ver todos os armários que eu tenho e ele gera lá também. Se ele esquece de gerar alguma coisa separada, tipo, ou esporte ou locações, não vai gerar no mês. Ele sempre vai ter que fazer tipo, o passo de gerar o boleto, as mensalidades, depois ele gera. Isso, ele tem que saber o que ele tem que fazer, ele tem que saber o que ele tem que gerar. Débito esportivo, a mesma coisa, ele vai ver todo mundo que está inscrito e que tem vencimento. Eu falei, esses módulos eu preciso entrar em cada um. Débito por parentesco, criamos uma taxa que vai ser gerada para todos os cônjuges. É a taxa aula particular de tênis, no valor de R$ 10 e vai vencer 23 de outubro. Aquele cara tem cônjuge? Tem. Data posterior à máxima permitida. Tá. 5/10. Aula particular de tênis, tá lá, gerou para ele. Ingrid, essa daí, ela que trabalha Ah lá, já pôs o nome dela aqui, tá vendo? E, por último, multa para débitos vencidos. Eu posso pegar, ver tudo que venceu em agosto e cobrar uma determinada taxa de multa com um vencimento agora no mês que vem, porque ele vai ver todo mundo que pagou em atraso naquele mês e que não pagou com multa porque por alguma razão, ele pega e gera essa multa. Eu acho que é isso, gente. Vamos parar aqui.